Existem algumas produções, séries, filmes criminais que são baseados em coisas que já aconteceram na realidade. Mas o contrário também acontece de pessoas que se inspiram nessas produções para cometer crimes. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E hoje, como vocês podem ver, eu não só tô com a Arya aqui do meu lado no sofá, como também chegou pra mim, gente, o copo novo do canal. Eu não tinha, chegou aqui em casa. Olha como ele tá lindo. Como vocês podem ver, esse desenho é o rosto da Arya. O Gustavo, meu amigo, que é o designer aqui do canal, ele pegou o rostinho dela pra fazer uns desenhos em cima. E eu tô muito feliz. Ele é muito bonito. Eu não sei se vocês perceberam, mas a lojinha do canal voltou com os produtos que a gente já tinha. E também vão ter alguns produtos novos. O copo é um desses. E também vão ter algumas coisas pro ano que vem. Então vocês conseguem acessar a lojinha se vocês forem na página inicial aqui do canal. Também tem a aba loja. Então, se vocês se interessarem, agora a gente tá vendendo as camisetas, tem caneca, tem eco bag, tem esse copo. E é isso, só avisando vocês, eu tô muito apaixonada. E a Arya aprovou também, tá? Agora vocês podem ter o rostinho dela na casa de vocês também. Enfim, sem mais enrolação, bora pro caso de hoje. Na noite do dia 7 de outubro de 2022, um morador de uma pequena cidade do Michigan recebeu um telefonema de uma vizinha dele. Essa vizinha se chamava Samantha e ela só disse que ela precisava de uma carona para ir até o hospital. Ele não entendeu muito bem, mas ele já conhecia ela há algum tempo e decidiu ajudá-la. Durante o caminho, a Samantha parecia bem abalada, ela não estava querendo muito falar sobre o que tinha acontecido com ela e ele também não fez muitas perguntas, respeitando ali o espaço. Assim que ela chegou no hospital, ela contou uma história terrível para os médicos de algo que tinha acontecido naquele dia e que ninguém tinha percebido. Na verdade, ela tinha salvado a própria vida dela. A Samantha nasceu em 91. Os pais dela eram separados e a mãe dela trabalhava em diversos bares e restaurantes para poder sustentar as duas. A Samantha cresceu como uma garota muito extrovertida. Ela adorava esportes em conjunto, em grupos, então ela era muito fã de futebol, ela jogava muito bem. Ela também praticava ciclismo, ela era muito amigável, de acordo com a descrição das pessoas que a conheciam. Um detalhe importante é que existe um documentário sobre esse caso. O documentário se chama Stalkeando Samantha, 13 anos de terror, e está disponível no Disney+. Ela também gostava de fazer trilhas, ela praticava esportes com caiaque, e em 2014 ela se formou em serviço social. Depois disso, ela fez um mestrado, se formando no Kansas em 2019. Depois dos estudos, ela iniciou uma carreira como assistente social licenciada e ela também voltou para a cidade natal dela depois de ter passado esse tempo fora estudando para ficar próxima da mãe, da família e dos amigos que ela tinha ali. Foi em 2022 que a vida dela mudou completamente, apesar de coisas já estarem acontecendo muitos anos antes. Quando ela chegou no Manson Medical Center, ela contou em detalhes o que ela tinha passado e aí ela passou por diversos exames forenses e médicos. Ela fez um exame de corpo de delito e foi ouvida por um detetive. Apesar dela ter voltado para a cidade dela para ficar mais próxima das pessoas que ela amava, ela estava morando sozinha em uma casa. Afinal, ela já tinha 30 e poucos anos, ela queria viver a vida dela, ter suas próprias coisas. E enquanto ela estava dormindo de forma violenta, ela foi atacada por um invasor. Tudo aconteceu muito rápido. Esse homem arrombou a casa, foi direto no quarto dela e começou a estrangulá-la. Em seguida, ela foi imobilizada. Ele colocou algemas nos punhos dela, amarrou os tornozelos e também colocou uma mordaça na boca, prendendo essa mordaça de forma muito forte com fita adesiva. Agora você imagina, você tá dormindo no meio da noite, alguém te pega assim de surpresa, é muito difícil que você consiga reagir rápido e entender o que estava acontecendo. E esse homem parecia já estar planejando aquilo há muito tempo. Então a Samantha ficou completamente sem o que fazer. Na garagem da casa dela tinha sido estacionado um carro e aí esse homem levou ela no colo para o banco de trás. Agora, ela estava vendada durante todo o caminho que esse agressor estava fazendo para levar ela em um local onde ela não sabia onde era. Mas apesar da venda, apesar do susto, ela estava tentando manter os sentidos dela aguçados para tentar depois se lembrar o local onde ele estava indo, o caminho que ele estava fazendo. Como era a cidade natal dela, ela conhecia muito bem
aquelas ruas. Quando ela foi retirada do carro, a venda também foi removida e ela percebeu para onde ela tinha sido levada. Aquele local parecia tipo um galpão de armazenamento, tinham duas portas diferentes, era feito de madeira e assim que ela saiu do carro, ela foi levada para dentro de uma dessas portas. Quando ela chegou lá dentro, ela também percebeu que o local tinha sido completamente vedado de som. Então, se ela tentasse gritar ou qualquer coisa, ela não seria ouvida do lado de fora. Também tinha um colchão ali e, de acordo com o agressor, eles iam passar 2 semanas naquele local e ele tinha levado comida para essas 2 semanas. E esse cara era completamente maluco. Ele contou alguns detalhes para Samantha do plano dele. Parecia que ele queria se gabar do que ele tinha feito. E olha só o absurdo. Esse homem estava monitorando a vida da Samantha há mais de um ano. Ele tinha instalado um aparelho GPS escondido no carro dela, da mãe dela e da melhor amiga dela, para ele entender todos os passos. Ele também mostrou para ela aquele aplicativo de rastreamento para provar que ele estava seguindo-a. De acordo com a Samantha, ele também teria se gabado de ter se inspirado em um famoso programa de televisão que o cara fez mais ou menos a mesma coisa. A série é nenhuma menos do que Você na Netflix, que vocês já devem ter assistido, que a gente tem um cara que ele é bem stalker, ele acaba se apaixonando por algumas mulheres ao longo das temporadas e ele fica obcecado por elas, ele precisa tê-las ali e ele acaba sequestrando elas e colocando em um cativeiro também, né? Tô completamente isolado embaixo da livraria que é dele. Ele também deixou um pequeno balde ali naquele cativeiro para ela fazer as necessidades e ele comentou com ela que ele tinha até pensado no que as autoridades e os familiares iam pensar quando ela tivesse desaparecido. Como a Samantha era muito fã de esportes ao ar livre, ele pegou uma prancha que ela tinha, sabe aquelas pranchas... Ai, é paddle que chama? Não sei como chama esse esporte que você fica... Ai, gente, eu não sei mesmo, tá? Mas é aquela... É que eu sou zero desses esportes ao ar livre, mas eu sei que, tipo, tem aquela prancha que você anda em cima, não é prancha de surf, eu não sei. Irrelevante também pra história, o que vocês precisam saber é que ele roubou uma dessas pranchas e ele deixou na beira do lago Michigan pra que as pessoas fossem procurar e pensassem que ela tinha se afogado ali no lago. Mesmo com todo esse choque, todas essas informações que o agressor estava passando pra ela, a Samantha tentou se manter calma. E, gente, se lembrem que em situações como essa, apesar de ser quase impossível, é muito importante manter a calma para tentar pensar racionalmente nas coisas que você pode fazer ali. E eu acho que esse caso é um caso muito importante, principalmente para nós mulheres, para a gente entender como agir nessas situações. Deus me livre, não vai acontecer com ninguém, mas vocês sabem que um dos principais motivos da gente ouvir casos de true crime é para nossa segurança. Vocês lembram que ela era assistente social? A Samantha teve aulas de intervenção em crises e ela também já tinha lido diversos relatos de vítimas que tinham sofrido agressão, abusos sexuais. Então ela pensou: eu preciso ganhar a confiança desse cara para eu ter alguma chance de fuga. E um detalhe muito importante que vocês vão saber depois é que a Samantha já conhecia muito bem esse cara. Ela sabia quem ele era, e isso muda bastante a situação. Nas horas que se seguiram, a Samantha tentou conversar com o agressor. Ela tentou humanizar ele de alguma forma, fazer com que ele se simpatizasse com ela e ganhasse a confiança. Uma coisa que o agressor mostrava pra ela é que ele tinha muito medo de ser preso. Ele falava que ele jamais sobreviveria dentro de uma prisão, que ele não queria aquilo, mas era um medo bizarro. E aí a Samantha usou isso a favor dela. Ela falou: não, se você me deixar sair, eu juro que eu não vou contar pra ninguém. Não vai acontecer nada com você. Você vai conseguir sair dessa. Ela também usou isso dela ser assistente social, porque ela falou: olha, como eu sou assistente social, eu sou muito boa em guardar segredos, então pode contar comigo. Essa negociação psicológica durou mais ou menos 10, 12 horas. Depois de todas essas horas, tanto a Samantha quanto o agressor estavam extremamente exaustos, tinha muita coisa emocional envolvida. A Samantha em pânico, morrendo de medo de ficar presa naquele cativeiro e ao mesmo tempo o cara em pânico de acabar sendo preso. Ora, né? Então, você tá cometendo um crime e você não imagina que você vai ser preso. Ele começou a se sentir pressionado pela Samantha, ele também tava com medo de ser capturado e aí ele concordou em libertá-la.
mas com uma condição. Ele falou que ele não ia soltá-la sem abusar sexualmente dela antes. A Samantha, no começo, ela resistiu, ela implorou para não ser violentada. Ao mesmo tempo, ela percebeu que a sobrevivência dela dependia de cumprir essa demanda do criminoso. E ela acabou cedendo a essa coação, o que é muito triste, gente. Imagina a alternativa. Ou você cede, ou você corre o risco de ficar, no mínimo, 2 semanas presa com um cara que você não tem a mínima ideia do que pode fazer com você. Infelizmente, esse abuso aconteceu. A Samantha foi abusada por algumas horas dentro daquele bunker e isso deixou ela com um trauma psicológico terrível, que ela já tava, né? Depois, ele colocou a Samantha de volta no carro e deixou ela ali próxima da casa dela. Assim que a Samantha foi deixada ali, ela pensou, eu preciso agir rápido, mas esse cara tá monitorando o meu carro, vai saber se ele não tem rastreadores dentro da minha casa, no meu telefone. Então ela decidiu fazer diferente. Ela ligou para um vizinho e pediu a carona para ir até o hospital. Foi aí que ela passou por todos os exames, ela também fez exames para DST, ela conversou com os detetives e ela contou para eles tudo o que ela se lembrava, tanto do caminho que eles fizeram para chegar nesse bunker escondido, quanto dos traços do agressor, como ele se parecia. Naquela mesma noite, por conta das informações que a Samantha forneceu, os policiais já conseguiram identificar quem era o culpado. O nome dele era Christopher Thomas e ele foi preso naquela noite mesmo. Paralelamente, eles também localizaram aquele galpão e lá dentro eles encontraram tanto os mantimentos, o colchão, o balde, tudo que corroborava a história da Samantha. Como ele foi preso em flagrante, quase, a polícia também conseguiu coletar várias evidências que colocavam ele na cena do crime. Foi muito fácil. Ele não teve tempo de limpar nada, por exemplo. Na casa dele, eles também apreenderam tanto a algema, que tinha alguns fios de cabelo da Samantha, quanto o negócio que ele usou para amordaçar ela. Também tinham embalagens e recibos de dispositivos GPS idênticos aos instalados no carro dela, comprovando que ele tinha comprado equipamento para espioná-la. Além disso, computadores e pendrives guardavam diversas fotos de vídeos da Samantha que foram tirados clandestinamente delas ao longo de 1 década. Agora a gente vai voltar um pouco para entender quem é esse cara e por que eu falei para vocês que os dois já se conheciam. E essa história me deixa ainda mais frustrada. Foi em 2011 que a Samantha conheceu o Christopher Thomas, o cara que ia se tornar seu stalker. O Thomas era bem mais velho que ela e ele se aproximou da Samantha, conheceu ela em um grupo cristão que ficava no campus universitário que os dois frequentavam. A Samantha e os amigos viam o Christopher como um cara tímido, solitário, meio esquisito socialmente. Só que como a Samantha era extrovertida e queria fazer as pessoas se sentirem bem, ela começou a dar atenção pra ele, conversar com ele, pra ele não se sentir mal. Ela até adicionou ele no Facebook na época. E, gente, isso me irrita no nível, porque tem muitos casos em que é só a mulher ser simpática que o homem já entende que ela tá flertando ou que ela tá interessada, entendeu? Depois que ela adicionou ele no Facebook, ela já percebeu que ele tava muito obcecado por ela. Ele começou a mandar mensagens incessantemente. Ele queria encontrar ela, ele queria convidar ela pra sair, mas a Samantha não queria e ela já tinha deixado claro que ela não queria, mas ele continuava insistindo. Com as recusas dela, ele simplesmente aparecia de forma inesperada nos locais onde ela tava. Então, às vezes ela estava treinando algum esporte, ou ela estava no encontro com os amigos, ou ela estava, sei lá, combinando um jantar com a família e o Christopher aparecia lá. Em uma certa ocasião, ele chegou a contar pra ela que ele ficou cego de raiva e espancou uma pessoa. E aí a Samantha começou a ficar com muito medo dele ter um temperamento violento. A situação piorou tanto que em 2014 ela já tinha decidido tomar algumas providências legais. Ela tinha aceitado um estágio no Missouri, num outro estado, e isso seria uma oportunidade dela ficar longe do Christopher. Só que, para surpresa dela, ele se inscreveu no mesmo programa de estágio. Para ela, essa foi a gota d'água, ela foi na justiça e pediu uma medida protetiva. Era tipo o equivalente a uma ordem de restrição que a gente tem aqui. Isso aconteceu no dia 18 de setembro de 2014. Quem analisou o caso foi um juiz chamado Norman Hayes. Ele ficou bem chocado com o que ele viu ali. Ele disse:
Eu nunca vi um caso de stalking tão grave quanto esse, e o Christopher tá absolutamente obcecado pela Samantha. Ele também alertou que ele poderia acabar estuprando, sequestrando ou matando a vítima se nada fosse feito. A ordem de restrição foi garantida por 6 anos, e aí a Samantha ficou mais tranquila. Por conta da ordem, o Christopher teve a aprovação desse estágio revogada e ele teve que manter distância dela. Durante 6 anos, a Samantha teve paz. Ela concluiu os estudos dela de graduação e pós-graduação, iniciou a carreira profissional dela como assistente social e ela viveu tranquilamente durante esses anos. O que ela não sabia é que o Christopher estava só esperando essa ordem acabar para ele voltar a persegui-la. Em setembro de 2020, ela começou a perceber que ele voltou a aparecer em locais públicos onde ela estava. Ele aparecia em partidas de futebol dela, quando ela estava no supermercado, quando ela estava na academia. Ela não podia fazer nada, porque apesar dele estar aparecendo, ele não estava fazendo nada. Ele não estava mandando mensagem, ele não estava se aproximando dela, tentando conversar com ela. Em julho de 2022, depois de 2 anos nessa mesma coisa, encontrando ele o tempo todo, ela decidiu pedir ajuda para outro juiz. Ela pediu uma ordem de restrição de novo, explicando que uma outra já tinha sido deferida, que o Christopher continuava aparecendo nos locais onde ela estava, mas dessa vez o juiz negou. O nome dele era Kevin Ausenheimer. A justificativa dele para indeferir o pedido foi que a peticionária e o requerido têm um histórico complicado e que não está muito claro o que está acontecendo conforme alegado. Sério, juro. Estão entendendo por que isso me deixa extremamente frustrada? Se ele tivesse deferido essa ordem, pode ser que a Samantha nunca tivesse que ter passado por esse trauma de ter sido sequestrada. Ele interpretou como se tudo isso fosse um conflito mal explicado pelas partes e nada demais. Inclusive, o Christopher ficou sabendo que a Samantha foi pedir essa ordem de novo e ele conseguiu a informação de que a ordem tinha sido indeferida. E, em teoria, é pra manter sigilo isso, né? Não é pra você falar pro próprio stalker que a medida foi indeferida contra ele. E aí aconteceu o que eu já contei pra vocês. A Samantha foi sequestrada e passou por todas essas horas de terror. Agora, quando o Christopher foi preso, ele começou a alegar que não tinha sido ele, que ele estava fazendo outras coisas no dia. Ele falou que ele estava caçando numa floresta, só que daí os investigadores chegaram com 1 milhão de evidências e ele falou, olha, na verdade foi um mal entendido. O sexo que a gente teve foi consensual e ela que do nada quis falar que não foi. Ele até disse que ela tinha topado de participar de um jogo de simulação sexual, ou seja, ele ter todo esse local para manter ela em cativeiro, levar ela lá, invadir a casa, era tudo parte de um jogo deles. Enquanto ele prestava depoimento, os policiais também estavam checando antecedentes e não parecia nada bom pro Christopher. Ele já tinha sido condenado anteriormente por stalking em 2009. Ele tinha perseguido uma outra jovem universitária, o nome dela não foi divulgado, mas falam sobre ela como Kelly. Ela também pediu uma ordem de restrição contra ele, que ele violou diversas vezes. Por conta disso, ele foi preso por assédio criminoso e ele cumpriu 2 anos de liberdade condicional. Os detetives chegaram até a contatar a última vítima, a Kelly, e ela falou que ela sentiu uma mistura de alívio e culpa por isso ter acontecido de novo e ele ter sido preso. Alívio porque ele foi preso, mas culpa porque, enfim, aconteceu com ela e aí ele fez uma nova vítima, né? Ela falou que as suspeitas dele ir atrás de uma outra garota eram concretas. 3 dias depois do sequestro, o Christopher já foi formalmente indiciado. Ele enfrentou várias acusações criminais bem graves, incluindo sequestro, invasão de domicílio, tortura, perseguição agravada e conduta sexual criminosa. O caso teve uma grande cobertura da mídia. No começo ele se declarou inocente, mas ele ficou preso sem possibilidade de pagar fiança, porque o juiz entendeu que ele teria algum risco de estar em sociedade. Em dezembro de 2023, depois de diversas audiências, o Christopher acabou aceitando um acordo judicial. Ele queria evitar um julgamento completo, então ele se declarou culpado de 4 crimes principais, que seriam sequestro, tortura, invasão e perseguição, em troca da retirada das acusações de abuso sexual. Agora, eu sei que para vocês pode parecer frustrante, quando eu li isso pela primeira vez eu também fiquei um pouco frustrada, mas o intuito tanto da defesa quanto
intuito da acusação era poupar a Samantha de passar pelo trauma de ter um julgamento onde ela ia ter que depor e reviver todo o trauma que ela tinha sofrido e, ao mesmo tempo, eles conseguirem uma condenação logo. E apesar das acusações relacionadas ao estupro terem sido abandonadas nessa negociação do acordo, os fatos relativos à violência sexual ficaram reconhecidos ali no processo. E eles foram usados para influenciar na pena que ia ser aplicada a ele. Em fevereiro de 2024, o caso finalmente chegou para ter a sentença final. E por uma ironia do destino ou não, o juiz a sentenciá-lo foi aquele mesmo juiz que negou a medida protetiva da Samantha. Quando ele proferiu a sentença, ele enfatizou a natureza chocante e premeditada dos crimes e também assumiu a falha trágica, de acordo com ele, em não ter concedido a proteção quando solicitado. Então, assim, eu achei ótimo que, apesar dele ter falhado, ele ainda teve que ir lá assumir a culpa, pedir desculpas e assumir o erro, e eu espero que ele nunca mais faça algo do tipo. O Christopher foi condenado a 40 anos de prisão e ele só vai poder pleitear uma liberdade condicional em outubro de 2062, 40 anos depois do crime, quando ele já tiver 80 anos de idade. O juiz também colocou algumas condições especiais se ele vier um dia sair da prisão. Ele vai ter que usar um monitoramento GPS durante toda a vida para que as autoridades possam acompanhar todos os passos dele para sempre. O juiz também mencionou que durante algumas conversas que foram gravadas na prisão, quando a mãe do Christopher foi visitar ele, ele mencionou que nada teria impedido ele de fazer o que fez. Então isso também mostrava que, independente dele ter uma ordem judicial ou não, né, para ele não se aproximar da Samantha, ele ia querer seguir com o sequestro. Porque a gente sabe que na prática essas ordens não são tão efetivas, né? Se a pessoa realmente quiser, ela acaba conseguindo chegar até a vítima antes das autoridades. Então, que bom que ele deixou ela em paz durante todos esses anos, mas uma pena que a justiça não tenha tomado medidas maiores antes, ainda mais para um cara que já tem antecedentes, para que ele não ficasse solto e cometesse esse crime contra outras pessoas. Na minha opinião, a Samantha foi extremamente inteligente, é uma situação terrível que ela teve que passar, mas pelo menos ela conseguiu se libertar, conseguiu prender o stalker dela e agora ela finalmente pode viver em paz, sabendo que ele tá por trás das grades. Mas me frustra muito pensar que, sei lá, uma pessoa que você conhece no dia a dia pode ficar obcecada por você e fazer uma coisa terrível só porque ela quer você pra ela. Eu até tava vendo uns outros vídeos de análise, porque as pessoas comentam que existem vários tipos de stalkers, né, com motivos diferentes, e que no caso dela era um cara que acreditava que ela era o amor da vida dele, que eles tinham que ficar juntos a qualquer custo e que em algum momento ela ia se apaixonar por ele. Inclusive isso me lembra até Dias Perfeitos, do Rafael Montes, né, uma história pesada sobre isso também. Mas quero saber a opinião de vocês, comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.